Olá, ratos! Rato Matheus aqui na área, no comando. Tô trazendo aqui mais uma notícia bem bacana pra vocês, tá? Eu particularmente gosto muito de estudar os Estados Unidos e a economia deles, porque eles são a maior economia do mundo e eles têm um poder de influência muito grande sobre mercado de risco, mercado de capital. Então vamos dar uma olhadinha no que eles têm falado por último em relação às taxas de juros, tá? Recentemente nós já vimos aí que as taxas de juros conseguem impactar diretamente o Bitcoin. Então o vídeo de hoje é sobre as taxas de juros norte-americana, a posição do FONC e se o Bitcoin vai conseguir subir ou não. Tá bom, rato? Então fica até o fim do vídeo para você não perder. Rato, antes de entrar rapidinho no nosso curso, eu queria te mostrar o nosso treinamento Descomplicando as Criptomoedas, tá? Você vai ter o acesso a ele aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link. E, bom, é um treinamento que a gente fez tentando trazer muitos conceitos básicos, conceitos avançados. A gente fez um material super atualizado, então ali tem tudo que você realmente precisa saber para não entrar no mundo cripto sendo comandado por outra pessoa. Você pode tomar suas próprias decisões, entender o que está ali por trás, entender o que são cada uma dessas inovações que ela traz. Web 3.0, contratos inteligentes, DeFi, corretoras descentralizadas, tudo isso tem lá, tá? Então não deixe de conferir aqui embaixo. Bom, rato, então vamos aqui pro conteúdo do vídeo, tá? Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu tenho uma matéria da Infomoney. Eu vou mostrar essa matéria pra vocês, a gente vai ler junto, depois eu vou mostrar esses 4 indicadores aqui em cima, tá? Então, bom, vamos lá. A ata do FONC deixa próximos passos do Fed em aberto. Intensidade de aperto dependerá de indicadores econômicos. O que é FONC e o que é Fed? FONC é o Comitê Federal de Mercados Abertos, Federal Open Market Committees. E o Fed é o Federal Reserve, ou seja, o FONC é quem decide a taxa de juros de verdade. É sobre a jurisdição dele que fica essa taxa de juro. E o Fed está acima do FONC. Então, eles estão juntos ali, é como se fosse uma instituição só, mas o FONC é um braço do Fed, é ele quem decide ali a taxa de juros, tá? Alguns membros dos colegiados disseram que a taxa pode permanecer em níveis restritivos por mais um tempo para controlar a inflação. O que isso quer dizer, rato? Basicamente, quando ele está falando taxa de juros em nível restritivo, é continuar aumentando. O que significa restritivo? Quer dizer que tem cada vez menos dinheiro no mercado. É isso que a taxa de juros significa. Imagina que você vai pegar um empréstimo. Se o governo está subindo a taxa de juros, você tem que pagar cada vez mais para ter a mesma quantia de dinheiro emprestada pelo banco. Então é como se fosse um mecanismo de apertar e restringir a tomada de dinheiro. É literalmente isso, tá? Então, ele falou que alguns membros do colegiado disseram que a taxa pode permanecer em níveis restritivos, ou seja, altos por mais um tempo, até que a inflação seja controlada. A gente vai ler um pouquinho melhor aqui. A ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central dos Estados Unidos veio em linha com o informado após a decisão mais recente do Federal Reserve. No último dia 27 de agosto, o Fed aumentou os juros em 75 pontos base. O registro do encontro diz que a autoridade monetária vai acompanhar os próximos indicadores da economia, como inflação, mercado de trabalho e índice de atividades. Assim, deixou a porta aberta para ajustes que podem ser tão agressivos quanto o último ou mais suaves. O que ele está falando aqui, rato? Está falando o seguinte, eles estão tentando controlar a inflação. É uma situação que já tá vindo lá desde o corona, de preços cada vez mais altos, tá? O dinheiro tá perdendo poder de compra, por isso que você tem que usar mais dinheiro para comprar a mesma coisa. E o que eles falaram que é o seguinte: na última reunião, nós aumentamos aqui em 75 pontos base, beleza. Se a gente vê esses indicadores aqui, inflação, mercado de trabalho e índice de atividade, não mostrando uma reação, a gente vai continuar aumentando os pontos bases das taxas de juros para, de fato, enquadrar essa inflação e impedir ela de crescer. Qual que é o problema aqui da gente simplesmente continuar aumentando a taxa de juros adoidado? O problema é a recessão, rato. A gente está falando de restringir cada vez mais o acesso a dinheiro para uma população, mas isso significa que também fica cada vez mais difícil crescer. Então, o perigo é a recessão. O que é recessão? É basicamente quando um país inteiro, uma economia inteira, não consegue mais crescer. Ela diminui. E isso acontece justamente porque o dinheiro está restrito e a inflação está alta. Mas para controlar a inflação, você tem que restringir o dinheiro. Então é um paradoxo.
Tá tudo conectado. O que tem que acontecer é o seguinte: a inflação vai continuar aumentando sim, mas de forma suave. Ela não vai continuar num ritmo restritivo intenso por muito mais tempo, porque senão as pessoas ficariam literalmente sem dinheiro para comer, sem dinheiro para morar, sem dinheiro para estudar, mas não tem condição de deixar a inflação do jeito que tá. Então a taxa de juros é a ferramenta que o governo vai usar para isso, e ela tem que saber dosar para que isso seja feito de uma forma suave, uma transição suave entre cenários, tá? A decisão de se pautar pelos dados em vez de estabelecer uma orientação específica vem de um temor de que o Fed possa fazer aumentos exagerados na taxa, diz o documento. O documento aqui, no caso, a última ata da reunião, tá? Alguns membros do colegiado mantiveram o discurso de que a taxa pode permanecer em níveis restritivos por mais tempo para controlar a inflação. Os dirigentes do Fed também perceberam que pode levar mais tempo do que o previsto para a alta de preços se dissipar. Ou seja, está aumentando a taxa de juros e dentro da própria reunião eles já falaram: pode ser que isso tome mais tempo do que a gente imaginava. Ou seja, a gente vai continuar num cenário de crédito restrito, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como o Bitcoin entra aqui, mas só para já te dar uma ideia, Rato, presta atenção. O Bitcoin, ele subiu muito durante a pandemia pelo seguinte fato: muito dinheiro foi injetado na economia, eles deram muito dinheiro para as pessoas, o mercado de tecnologia norte-americano estava em alta. Então o Bitcoin seguiu o mercado de tecnologia que estava em alta. Por quê? Por que eles estavam todos em alta? Porque as pessoas tinham muito dinheiro na mão, elas conseguiam colocar em mercado de risco. Nessa época, a taxa de juros estava muito baixa. E quando a gente fala de taxa de juros para você ir e pedir um empréstimo, vale o mesmo para quando você vai deixar dinheiro na sua poupança lá. Ou seja, a poupança naquela época estava ridícula. Renda fixa estava muito fraca. Então é natural que o dinheiro corra para mercado de risco. Hoje a gente está vendo exatamente o contrário. A taxa de juros está crescendo cada vez mais, a renda fixa está ficando cada vez mais interessante e o mercado de risco está ficando cada vez menos interessante. Faz sentido? O dinheiro está trabalhando, rendendo uma quantidade significativa boa na renda fixa, enquanto no mercado de risco ela está correndo um sério perigo de continuar caindo ou ficar ainda pior, tá? Então é isso que eles estão falando aqui. Eles estão com medo de que tome mais tempo ainda do que eles imaginavam para sair dessa postura restritiva e injetar mais dinheiro no mercado. Uma injeção de mais dinheiro no mercado seria positivo para o Bitcoin, porque as pessoas teriam mais dinheiro em mãos para colocar lá. De acordo com a ata, os participantes da reunião reconheceram que a política de aperto monetário poderá desacelerar o ritmo de crescimento econômico, porém viram o retorno da inflação à meta como algo crítico para que o mercado de trabalho se mantenha sustentável. O que isso daqui quer dizer? Basicamente que, dentro da reunião eles já falaram: gente, a gente continuar aumentando a taxa de juros desenfreadamente vai criar um problema macroeconômico no nosso país. É o que eles falaram aqui: desacelerar o ritmo de crescimento econômico. Mas é fato que atingir a inflação meta é mais importante do que a gente parar de restringir o crédito agora. Ou seja, eles querem de fato atingir a meta de inflação. Nesse momento de meta de inflação atingida, a gente consegue pensar em passos mais moderados para a economia, ou seja, o consumidor não vai estar gastando muito mais com o mesmo produto, no caso a inflação, porque ela reduziu, então ele não vai continuar gastando mais com o mesmo produto e ele vai ter mais dinheiro para se desenvolver. Ou seja, com a inflação controlada, o ritmo de crescimento econômico de um país ele pode ser retomado. Principalmente porque as pessoas não têm que se preocupar em gastar ainda mais dinheiro em comprar a mesma coisa no mês que vem. Este ano, o Banco Central americano já elevou os juros em 225 pontos no total para uma taxa entre 2,25 e 250 pontos percentuais. A inflação dos Estados Unidos, por sua vez, é a maior em 4 décadas e está 3 vezes acima da meta, que é de 2%. Ou seja, aqui a gente consegue entender a dimensão do problema. Uma inflação que era para ser de 2% está no mínimo em 6%. E a gente vai ver aqui que está acima de 6%, na verdade, tá? Então, isso daqui é um problema muito sério para a economia dos Estados Unidos, que, como vocês viram, é a maior em 4 décadas. E a gente não viu uma inflação assim há muito tempo. Ou seja, esse é um problema grave. O Federal Reserve, o Fed, tem uma responsabilidade muito alta em tentar controlar esses preços aqui para os consumidores. E eles estão tentando fazer da forma mais suave possível, tá? Essa notícia que nós estamos lendo é basicamente a ata de uma reunião que aconteceu em agosto.
O que é a ata de reunião? É basicamente tudo que foi falado na reunião. Durante a reunião, eles não expõem para o mercado ficar sabendo tudo que eles estão falando ali. Mas aqui agora eles estão falando o que eles falaram há um mês atrás. Eles dão essa diferença de espaço para o mercado não reagir. Ah, eles falaram isso, eles falaram aquilo. Mas a gente está vendo o que foi decidido lá em julho, tá bom, ratos? Para continuar aqui, para Gustavo Cruz, estrategistas da RB Investimentos, a ata ficou bem datada, por não ter capturado dados que foram divulgados após a última reunião. Ou seja, saiu um dado de inflação logo depois da reunião, mas eles tiveram que decidir a taxa de juro antes, então eles fizeram com base de meses anteriores ainda, não ao próprio julho, tá? O texto fala que o mercado de trabalho dava sinais de desaceleração e que a inflação continua alta, sendo que os dados que vieram depois apontaram o inverso, tá? O que significa? Que não estava tão ruim quanto eles imaginaram. E não estar tão ruim quanto eles imaginaram significaria que eles poderiam ter um tom mais suave. Não precisaria necessariamente de um tom tão restritivo. Mas não muda o fato de que eles já tomaram a decisão, isso daqui é só a ata, tá? Na ata, o Fed diz ainda que, ao perceber que sua política de aperto está tendo impacto sobre a inflação, poderia desacelerar o movimento de juros de alta. Ou seja, eles vão parar de reduzir os juros se eles verem sinais de que os indicadores que eles usam para ponderar sua posição, se eles estiverem reagindo, se eles estiverem vendo que a postura de até agora já está trazendo resultados, então a gente não vai precisar ir muito mais longe do que a gente está agora. É isso que ele está falando aqui, tá? Cruz acredita que o tom do documento foi dovish. O que é dovish? Pode ser dovish ou hawkish. Hawkish é uma visão de águia, e a águia no caso é o governo dos Estados Unidos, ou seja, o governo vai continuar vendo como governo, então a gente vai continuar aumentando a inflação. Já o dovish é no caso uma visão civil, que é assim, eu não quero que você aumente o juro, eu quero que você abaixe o juro, eu quero uma coisa menos restritiva. Então hawkish é restritivo e dovish é menos restritivo, tá? Cruz acredita que o tom do documento foi dovish. O que dá para pegar de mensagem é que o plano do Fed era desacelerar. Se isso vai ser possível, porém, vai depender dos próximos indicadores. Ou seja, os caras até querem parar de aumentar, mas para parar de aumentar depende de outras coisas. Para o Citi, a ata foi mais hawkish do que o mercado pensa. A possibilidade de um aumento de 75 pontos base em setembro continua firme na mesa e esperamos que o mercado a reprecifique apropriadamente quando estivermos mais próximo da reunião de setembro. Ou seja, eles estão falando que eles vão continuar, aqui no caso, né, são diferentes entendedores aqui, primeiro é o Cruz, depois é um banco Citi, mas o que ele está falando aqui é o seguinte, no primeiro ele fala que o Fed estava com uma posição menos agressiva e no segundo mais agressiva, mas no fim das contas tudo aqui vai depender dos indicadores econômicos, tá? Todos aqui são interpretações de uma mesma fala. O mercado espera sinalizações mais precisas do Fed, incorporando esses dados mais recentes no encontro de presidentes de bancos centrais em Jackson Hole, no estado de Wyoming. A reunião deste ano começa na quinta-feira que vem, dia 25, mas a próxima reunião política monetária do Fed está marcada para os dias 20 e 21 de setembro e diversos indicadores estão previstos até lá. O que isso aqui significa, Rato? Dia 20 e dia 21 de setembro a gente vai ter novos encontros do Fed para a decisão da taxa de juros. Então é nesse dia que a gente vai entender, a gente vai apertar ainda mais o ciclo ou a gente vai afrouxar. Nesse dia o Bitcoin vai reagir ao preço e eu te digo o seguinte, aqui é opinião exclusivamente minha, tá? Nós, Ratos, aqui somos uma fonte de estudo a mais, isso daqui não é recomendação de investimento, mas eu tenho para mim que os Estados Unidos vai continuar com postura agressiva. Isso que eles fizeram até agora não foi suficiente para trazer a economia para os trilhos de volta. Então, dia 20 e 21 de setembro, eu espero mais um aumento de 75 pontos percentuais na taxa de juros. O que isso significa? Que o Bitcoin vai cair. Não necessariamente isso é verdade, tá? Mas é o que eu entendo. Por quê? Porque se o crédito está ficando cada vez mais restrito, tem cada vez menos dinheiro para Bitcoin. Além de que, se o juros está aumentando, a renda fixa se torna mais atraente. Então, quem tem muito dinheiro, a gente não está falando de $1.000 ou $2.000, a gente está falando de $1 milhão, 10 milhões de dólares. A pessoa que tem esse volume de dinheiro, ela quer um rendimento real. Então, se a renda fixa já está suficiente para ele, ele vai tirar o dinheiro de renda variável e vai colocar lá. Tirar o dinheiro de renda variável significa derrubar a bolsa ou o próprio Bitcoin. O Bitcoin acompanha a bolsa. Então, o cenário é: enquanto a inflação não de fato for dominada, levar um triângulo assim no pescoço, o que é isso? É baixar de 5%, 4%. Eu não tô falando em baixar 1%. Tô falando em cair pela metade do que tá hoje. No momento em que a gente vê, porra, o Fed realmente conseguiu controlar o negócio. Aí a gente vai ter espaço para mercado de capital, mercado de risco começar a crescer.
tá? Primeiro porque o mercado de renda fixa vai ficar menos interessante e a gente vai ver um crédito maior na praça, tá bom, rato? Só pra finalizar aqui, acabei de dar minha opinião, é isso, tá? Se a gente não vê melhoras nos indicadores, o Fed vai continuar agressivo e o Bitcoin não vai reagir bem. Possivelmente o mercado vai precificar isso antes de acontecer, porque todo mundo pode ver os indicadores, tá? Eu vou mostrar para vocês os indicadores aqui agora. E a gente pode ver o monitor da taxa de juros. Isso aqui é a decisão do Fed, mas a decisão é baseada em outras 3 coisas, tá? Qual delas? Primeira coisa é o índice de preços do consumidor. Isso aqui é de verdade a inflação norte-americana mensal, tá? Então, o acumulado aqui do ano, a gente pode ver que de 2022 para cá, a gente não teve, de janeiro de 2022 para cá, a gente não teve nenhuma redução na inflação, a gente só teve aumento. Então, aqui 0,6 mais 0,6, 1,2 mais 1,8 dá 2, aqui 3,2, 3,5, 4,5, 5,8, tá? A gente tá beirando aí 6% de inflação acumulada no ano. Então, se a inflação diminuir, ou seja, se essas barras ficarem cada vez menores, é sinal de que o Fed pode tomar uma postura menos restritiva, tá bom, ratos? Se vocês quiserem encontrar, vem aqui nesse site BR Invest e escreve isso aqui, ó, EUA, Índice de Preços do Consumidor Mensal. Aqui você vai ver tudo que está acontecendo lá, tá bom? Então a análise é essa: se continuar aumentando, postura cada vez mais agressiva; se baixar, postura cada vez menos agressiva. Aqui a gente tem o nosso terceiro indicador, que é o PMI, Índice de Atividades Gerenciais de Compras. Isso daqui é a produtividade industrial. Então, se isso daqui continuar em alta, é sinal de que a produtividade está positiva, mas se continuar em baixa, significa que a gente não está produtivo. Ou seja, é um indicador de que a gente não está mandando bem na produção interna e que a gente precisa de uma postura menos agressiva do Fed, porque isso aqui está levando à recessão. Lembre-se daquele paradoxo. Para reduzir a inflação, você tem que aumentar a taxa de juros, mas aumentando a taxa de juros, a gente aumenta o risco de recessão. A gente não quer recessão e a gente não quer juro alto, então tem que ser comedido entre isso. Por fim, a gente tem aqui o índice de taxa de desemprego, tá? Quanto menor a taxa de desemprego, melhor, porque significa que o governo não tem que ficar ali ajudando a todo mundo. Ele pode restringir o crédito, que a pessoa vai continuar tendo condição de comprar suas coisas. E isso é bom porque ele está controlando a inflação, ou seja, no dia a dia os preços vão ficar cada vez menores, as pessoas já estão empregadas, então todo mundo consegue pagar o mesmo preço no mês seguinte, sem precisar se preocupar com o aumento de preços por causa de inflação. Tá bom, ratos? Espero que tenha ficado claro essa visão aqui. Os Estados Unidos têm uma postura muito importante diante do Bitcoin e do mercado de cripto, mas a gente tem que entender que eles não estão numa situação fácil, tá? O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele tem uma responsabilidade muito grande em tentar fazer o que eles chamam de soft landing. Seria uma aterrissagem suave, ou seja, elevar a taxa de juros a um ponto em que a inflação caia, mas em que nesse momento eles consigam também já ficar espertos para a redução dessa taxa de juros para não entrar em recessão. Eu continuo bearish, eu acho que a gente não está numa situação muito boa ainda, os Estados Unidos não têm uma posição muito boa no cenário global ainda, então eu entendo que a gente vai continuar aumentando um pouco mais a taxa de juros, pelo menos até setembro. Então daqui até setembro eu duvido que o Bitcoin rompa aí os 30 mil dólares, 35 mil dólares, ele pode até romper, mas se chegar próximo e a gente de fato ver um aumento de 75 pontos percentuais, a gente vai ver uma queda logo em seguida no preço. Tá bom, ratos? Então é isso aí, deixa nos comentários aqui o que você achou, esmaga o botão do like, pelo amor de Deus, vamos divulgar essa ideia aqui para o máximo de pessoas interessadas, e no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo.